A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina dos hábitos alimentares, hein? Enquanto as pessoas com mais estudo em regiões mais favorecidas economicamente passaram a comer de forma mais Por saudável. outro lado, a população com menor escolaridade, de regiões menos desenvolvidas economicamente, que continuou saindo para trabalhar e viu seu orçamento diminuindo, aumentou o consumo de alimentos menos saudáveis. Mas quem vai falar com a gente sobre alimentação na pandemia é a nutricionista Tâmara Mesquita. Ela está ao vivo aqui no Notícias do Bem. Tâmara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Notícias do Bem mais uma vez. É sempre um prazer receber você para a gente conversar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Bom Bom dia, Tâmara. dia! Bom, eu queria começar conversando com você exatamente a respeito disso. Quer dizer, quem teve mais condições, ou quem tem mais condições, acabou optando por uma alimentação mais saudável ficando em casa, né? Porque em casa você consegue partir para aquele tradicional cardápio brasileiro, que é o arroz, feijão, uma saladinha, uma proteína. Isso, via de regra, faz muito bem, né? Exatamente, essa associação do arroz com feijão, comida de verdade, eu sempre digo isso, a comida de verdade, a comida natural, o descascar mais, o desembalar menos, muitas pessoas aí aproveitaram essa pandemia para poder cozinhar mais em casa. As que tiveram condição de ficar, né? Então, eu Uhum. vi isso mesmo na prática clínica, aqui no consultório, e a gente vê os benefícios. Eu falo que a pandemia ela tem dois lados. Um lado, as pessoas que começaram a se preocupar mais com a saúde, então, investir mais no tratamento nutricional, na alimentação de verdade, e temos outro grupo que ficou muito em casa e acabou ficando muito ansioso e preferindo os processados, pedindo sempre pelo aplicativo, que é tão fácil de pedir, né? Uhum. É prático, né? Praticidade. Muito prático. Mas é isso, assim. E você acha que o que que leva, às vezes, né, essa falta de preocupação, ou eu não sei se a gente pode dizer que uma falta de É. preocupação com o alimento, se a gente pode usar o termo preguiça, se a gente pode usar o termo uma despreocupação mesmo, né? O que que a gente pode entender Ou é o como sabor também, isso? né? Tem gente que Ou é gosta o mesmo, né? sabor da Porque o gordurinha ali, alimento, né? porque o alimento processado, via de regra, esses alimentos que a gente Tem pede mais aí, gosto, né? pizza, hambúrguer, não sei lá, parece que é mais gostoso, né? Mas a gente tem que encarar a comida saudável como sendo algo prazeroso também. A comida saudável ela pode ser gostosa, porque muita gente tem isso na cabeça, que porque é saudável, não precisa ir tempero, não precisa ser gostoso. E tem que ser, porque ela tem que Uhum. atrair a gente também pelos olhos. Então, no consultório, eu sempre gosto de passar receitinhas, ou no meu próprio Instagram tem algumas receitinhas para as pessoas investirem mais na Uhum. comida saudável e para ela ser prazerosa e gostosa. Mas respondendo a sua pergunta em relação a qual fator a gente pode associar a isso, são vários fatores, na verdade. Hoje a ansiedade ela é o mal do século e eu acredito que com a pandemia as pessoas ficaram mais ansiosas, né? Uhum. Sem saber o que poderia acontecer com elas, com medo de pegar o vírus. E aí isso também fez com que um público preferisse descontar essa emoção na comida. Comer por Interessante. fator emocional, comer porque eu estou triste e eu preciso descontar, e o meio mais fácil, qual que é? A comida. Porque ela é Uhum. muito disponível, né? A gente tem vários fast food o tempo todo, propaganda, saindo Uhum. na rua, tem muito lugar para você parar e comer comida que não é saudável. Então, acho que um fator principal aí seria mais a ansiedade. Tá certo. Aí você tem esse estudo que mostra, por exemplo, que em regiões mais pobres, as classes economicamente mais pobres também acabaram nessa pandemia fazendo uma opção pelas comidas processadas, né? Ou pelos alimentos processados. E aí a gente entende alguns alimentos processados aí, a salsicha, por exemplo, outras opções mais baratas do ponto de vista financeiro. Quer dizer, isso também acaba sendo uma realidade, infelizmente, né? Essa comida processada de baixa qualidade que acaba saindo mais barato na hora de fazer a compra, né? Mais acessível ali. Sim.
Só que o que eu sempre dou de sugestão, ir ao supermercado fazer as compras em dias de promoção. E tem a promoção do hortifruti, tem do açougue. Então, verdura na feira também. Se você for no final da feira, você consegue comprar mais alimentos saudáveis com preço mais justo, mais baixo. Eu acho que às vezes é pensando mais na praticidade nesse fator do que em valor mesmo. Ou seja, Porque quando mesmo... a gente investe em comida de verdade mais natural, dá para comer sem gastar muito. É não inventar demais. Se você começa a inventar coisas assim muito diferentes, é claro que o custo disso vai ser mais alto. Mas Claro. se você for para o mais básico, que são os legumes, as verduras, as pessoas elas conseguem ter um acesso maior. Quer dizer, mesmo do ponto de vista financeiro, dá para ter uma alimentação balanceada gastando pouco, né? Na prática é isso. Quer dizer, a opção seriam os legumes e as verduras e algumas proteínas. Você acha que tem alguma saída aí? Quais as dicas que você daria para quem precisa apertar o orçamento, mas quer continuar comendo bem, comendo com saúde? Uhum. Perfeito. Aproveitar a fruta da estação, por exemplo. Se a gente está na época, por exemplo, do morango, ele vai ser muito mais barato do que outra fruta que não esteja na estação. Então, optar por esses legumes, essas verduras, essas frutas da estação, também vai fazer você pagar mais barato. A questão da carne, a vermelha, ela acaba sendo mais cara. Então, optar pela mais branca, o frango, não quer dizer que você não vá comer carne vermelha, mas optar por comer em menos dias da semana. E a carne branca, ela acaba favorecendo também mais a saúde do que a carne vermelha. Então, não esqueça, opte por frutas e verduras da estação, que aí você consegue pagar um preço melhor. Nossa, amei as dicas já até. Você sabe, eu não sei se quem está nos assistindo tem esse hábito de pegar uma cadernetinha e A Tainá anotar. anota tudo aqui. Mas eu anoto, porque eu amo essas dicas, são coisas práticas que no dia a dia a gente acaba esquecendo mesmo na hora de pôr em prática, né? Mas é interessante. E aliado a essas questões, nós estamos nessa semana batendo muito nessa tecla de uma vida mais saudável, né? E hoje nós vamos até continuar, né, durante a programação, falando sobre isso mesmo, né? Questões mais físicas também, né? E é isso, eu acho que para a gente estar com uma alimentação também, tem várias questões bem delicadas também, quando a gente fala da alimentação, que a gente tem que ficar de olho. Tem momentos, dietas, que as pessoas às vezes querem inserir, né, Tâmara? Que eu acho que aí sim precisa de um cuidadinho extra, às vezes vai precisar de um acompanhamento, né? Ou a pessoa... O que você acha quando a gente vai lá na internet, pega aquela dieta ali, nessas dietas que a gente encontra de fácil acesso ali, e tenta inserir no dia a dia? É arriscado ou não? Não tem perigo? É comida? Tá tudo bem. O que você acha? Bom, se for para optar só por uma alimentação saudável, eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu quero fazer opções, escolhas mais saudáveis, as pessoas conseguem sem especificamente precisar de um profissional. Ainda mais se ela não tiver uma condição e um acesso, né, a esse profissional. Mas dietas específicas, dietas da moda, sim, elas são perigosas. Por quê? Porque você pode ter deficiência de nutrientes. E a deficiência nutricional, ela pode levar a várias doenças. Então, se você quer fazer uma dieta específica, você precisa de um profissional para te orientar, para ver como que é o seu estilo de vida, o que realmente você necessita, algo personalizado. Agora, se for só uma reeducação alimentar, sem um objetivo específico, só mesmo quero comer saudável, quero fazer boas escolhas alimentares, pelas dicas que a gente tem disponível, a gente consegue sim comer mais saudável. Tá certo. Uma dúvida agora só uma dúvida. Eu vi ali, esse Ilustra tá me dando muita fome e a equipe também tá falando aqui que tá dando uma fominha, né? Esse horário é terrível. Mas uma dúvida, as pessoas têm essa mania de falar assim, ai, fruta tem muito açúcar, tem que maneirar, né? E aí eu vi as dicas aqui da gente aproveitar as frutas da estação, que sai mais barata, ok.
Aí vem aquela questão, né? As frutas têm muito açúcar, tem que maneirar, tem que tomar cuidado. Mas se formos analisar, se a gente fala que é a questão de mais barato e praticidade, e a gente às vezes compra um pacotinho de bolacha no mercado, né? Um biscoito, e involuntariamente a gente abre e não piscar, a gente consome ele inteiro, né? Se a gente for pôr na balança essas opções que a gente faz no dia a dia, como que a gente tem que olhar para essa fala ou para essas questões do açúcar da fruta? Como que a gente tem que analisar isso? Qual que é o olhar de nós, leigos, referente a esse tema, doutora? Certo. O que a gente sempre tem que pensar? Na moderação. Não é porque é saudável que eu tenho que exagerar na quantidade. Porque a diferença do que me faz bem e o veneno é o quê? A dose. Então, eu sempre tenho que ter isso em mente. É importante ter equilíbrio. Então, eu não preciso comer uma bacia de fruta, eu não preciso chupar uma melancia inteira. Eu tenho que ter essa consciência da quantidade. Nós temos a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Existem frutas que têm maior quantidade de frutose. Vou dar um exemplo, por exemplo, a manga, a banana. Que para pessoas que têm determinadas doenças, por exemplo, diabetes, não é interessante ela inserir em determinados momentos esse tipo de fruta. Mas falando a nível geral, para a maioria das pessoas, tem que sempre pensar na quantidade. Você não precisa deixar de consumir frutas porque tem frutose. É um açúcar da fruta natural, mas que em excesso ele vai te fazer mal. Tá certo. Então, assim, para a gente já ir arrematando aqui a nossa conversa, né? Com a chegada da pandemia, a gente está ficando em casa, mas e a ansiedade é natural, mas a gente pode matar essa ansiedade, de repente, com uma alimentação mais equilibrada do que alimentos processados, ou então alimentos muito ricos em gordura, muito ricos em carboidrato, né, doutora? Qual seria uma dica para a gente utilizar no nosso dia a dia, para quem está passando o dia em casa, ou para quem está muito ansioso, para que a gente possa reequilibrar a nossa alimentação de maneira saudável nesse tempo? Lembrando só que quanto mais você estimula o seu paladar com esses alimentos processados, mais vontade de comer eles você vai ter. Por quê? Porque a combinação do açúcar com a gordura, ela é viciante. Então, a indústria ela faz isso para te viciar mesmo, para que você fique refém desses alimentos industrializados, né? Então, tem que ter muito cuidado para você não estimular sempre o seu paladar, porque quanto mais você comer, mais desejo você vai ter de comer esses alimentos. O que você poderia fazer, então, de forma, assim, prática, que vai te ajudar a melhorar a sua alimentação? Eu sempre digo que a gente tem que pensar muito no nosso café da manhã. Porque é a primeira refeição que você vai entregar para o seu corpo. É o nutriente que você vai acordar o seu corpo. Então, colocar uma boa fonte de proteína. O que seria uma boa fonte de proteína e é mais acessível? Ovos, por exemplo. Então, você poderia comer ovos, sendo uma boa fonte de proteína, associado com um tipo de fruta. Porque a proteína ela ajuda no controle glicêmico. Então, mesmo que a fruta ela tenha um alto índice glicêmico, associado à proteína, que eu dei aqui de exemplo, os ovos, você vai diminuir esse índice glicêmico. E aí, o que você pode acrescentar nessas frutas? Sementes. Por exemplo, a semente de abóbora, a semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia, são ricas em gordura boa. A semente de abóbora, ela é rica em magnésio. O magnésio ajuda no controle da ansiedade. Então, é uma ótima opção para colocar aí de forma saudável para melhorar a composição da alimentação. Outra dica, chá. O chá, ele tem propriedades calmantes, como o camomila, o chá de erva doce, melissa. Então, é importante também investir nesses chás, porque eles vão deixar você mais calmo e aí você não vai ter tanta ansiedade para descontar na comida. Muito bom. Gostaria de compartilhar alguns comentários aqui. Nós temos participação. A Loide colocou assim... A Loide, tá aqui com a gente. Loide. Ela escreveu o seguinte: excelente entrevista, moderação e boas escolhas. E a Carol Menali colocou o seguinte: boa tarde, equilíbrio em tudo. Descascar menos, descascar mais, desembrulhar menos. É isso mesmo.
Agora eu vou fazer um comentário. Nós tivemos uma semana aqui, nós fizemos na equipe IPPTV, Eu não participei, eu quero dizer que eu não participei desse processo, não, tá? nós tivemos uma semana de tipo um detox, né? Eu sou da turma da coxinha. Olha! Não, mas diminuiu. Diminuí. O pessoal tá pegando no pé que eu dei uma Diminuiu. diminuída. Estão pegando no Eu vou ter que pé. ir consultar esse pessoal. Vai. então. Não, Por não, favor. Ficar de olho. a maioria tá bem. A maioria fez a semana detox aqui. E aí, nós tivemos que preparar e tudo muito natural, né? E então tudo tinha que cortar, então são frutas, legumes, ali tinha que lavar, cortar, e aí tinha que. Aí bate uma parte, peneira outra, e bate a outra. Então é um processo um pouco mais demorado. Então tinha que acordar mais cedo para preparar, deixar preparado o dia seguinte. Então eu até comentei, eu falei, gente, de fato, dá mais trabalho. Realmente requer mais tempo e na correria do dia a dia é complicado de você manter esse ritmo, né? Só que por outro lado, eu falei, confesso que eu não mantive o ritmo, mas da forma como eu achei que eu fosse. Mas dá um prazer tão grande esse contato com a fruta, com legumes, essa questão do cortar, do coar. É gostoso. E eu falei, como a gente sentir falta, como é importante, né? A gente ter esse contato. E isso é importante, né? Deus é muito perfeito em tudo que faz, né, gente? As frutinhas, a muito natureza, lindo, né? O que tudo, ele né? deixou disponível para nós. Sem contar quando a gente tem as cores, né? As misturas que tinha que fazer. Eu tirava foto de tudo e postava. Aquelas assim. Porque era lindo. Enchia os olhos. Lindo de se ver. E alimentava. E a gente ficava super bem durante todo o dia. E muito chá mesmo, né? Então, assim, são dicas realmente importantes, mas que é uma questão de hábito, que é o nosso grande desafio. E essa é a minha pergunta. Qual que é uma dica assim que você fala para a pessoa não desistir? Dica prática mesmo de hábito, assim, como não desistir? Qual o primeiro passo ali para ela começar a mudar essa prática para ter uma alimentação mais saudável? Não começar com nada muito restritivo. Uhum. A não ser casos, né, que a pessoa ela vá e tem algum tipo de doença, precisa restringir. Mas de forma geral, não restringir tanto, fazer trocas simples. Se você come uma fatia de pão, troca pela tapioca, por exemplo. Se você não coloca nenhuma fonte de proteína de manhã, coloca um tipo de ovo. Se você não come nenhum tipo de legume no almoço, acrescenta um. Se você não come nenhum tipo de salada crua, acrescenta um tipo de folha. À tarde, acrescenta um tipo de fruta. Então, eu sempre falo que o acrescentar, ele é mais importante do que o retirar. Porque assim é algo que eu consiga manter. Boa. E só pra gente fechar aqui, o ovo já foi vilão, o ovo já foi herói, o ovo já foi vilão de novo. O ovo agora tá tudo bem, né? A gente pode comer quantos... Tem uma regra para essa questão dos ovos, porque todo mundo fala do ovo, mas cada hora é uma coisa. Verdade, né? Tinha muito um mito que o ovo ele aumentava o colesterol. E a gente tem vários estudos mostrando que não, que ele é uma fonte de proteína e gordura boa. Então ele vai aumentar o colesterol bom. Não tem uma regra de quantos ovos a gente precisa comer por dia, porque precisa ser avaliado individualmente. Mas, assim, de forma geral, 2 em cada refeição, né? Se você não for comer, por exemplo, uma carne na hora do almoço, quiser substituir, em média de 2 para mulher a 3 ovos para homem. Tá bom, essa é uma boa fonte de proteína, dá bastante saciedade. Eu particularmente gosto muito de ovo, então, né? Acho que todo mundo gosta. Bom, enfim. Café da manhã aí, gente, como dica. Né? Boas dicas, né? Muito líquido, né? Eu vi que durante a entrevista você tá com um copinho de água aí mantendo. Nós temos os nossos escondidinhos aqui também. O nosso tá escondido, mas tá aqui. Ó. E muita hidratação, Isso mesmo. né? Algo tão simples, né? Que as pessoas quase não fazem. E a primeira fonte de detoxificação do nosso corpo é a água. Porque quando eu bebo água, eu tô eliminando as toxinas do meu corpo. Boa. Excelente. Excelentes dicas. Obrigado, Tamara Mesquita, nutricionista, participando com a gente ao vivo aqui mais uma vez no nosso Notícias do Bem, falando sobre alimentação na pandemia, já que muita gente mudou de hábito alimentar e é isso, né? A ansiedade acaba fazendo com que a gente procure mais a geladeira mesmo, não tem jeito. Tamara, obrigado pela sua participação com a gente. É sempre um prazer receber você aqui no nosso programa. Eu que agradeço.
Obrigado. Muitíssimo obrigada. Dicas boas, né, Tainá? E no Excelente. meu site tem uns e-books Ah, gratuitos, boa. tá? Quem quiser Olha. baixar, tem várias dicas. Pode divulgar, Pode falar, vamos falar. o site. Fala o site aí. www.tamaramesquita, Tâmara com Uhum. th.com.br. Aí já tem o link lá, tem vários falando sobre rótulos, dieta detox, dieta low carb, tem várias dicas. Que bacana, Tudo vamos lá. gratuito, viu? www.tamaramesquita, Tâmara com TH, tamaramesquita.com.br. É isso, Tâmara? Isso mesmo, perfeito. Pronto. Muito bom, gente. Só baixar. Olha Só quantas coisa boa. dicas. Que bom. Obrigada, Tâmara, Obrigado, por compartilhar com a gente esse momento. Obrigada E mais uma vez. essas dicas também, né? Disponibilizar para todos nós.